Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Gente, eu me sinto muito TikTok com esse fone, porque as pessoas fazem os exposes no TikTok com o quê? Com esse fone, entendeu? Elas botam ele assim, falar, expondo meus amigos, check. Mas enfim, né? Vamos seguir o nosso baile aqui. Tive prova hoje cedo, hoje, no caso, quarta-feira, olha só. Estou gravando aqui um dia antes. Tive prova, mas estou na paz do Senhor. Amanhã tem prova de novo, de outra matéria. Gente, vocês acham que química é difícil? Química fica muito pior na faculdade, mas tudo bem, a gente supera, não é mesmo? Às vezes não, mas a gente vai superar. Mas enfim, seguimos aqui o nosso baile. Hoje a gente vai falar sobre gimnospermas, né? Mais um grupo do nosso grande grupo de plantas, né? Novidade evolutiva antes de falar de qualquer outra coisa. Lembrando, nas briófitas, não tinha novidade evolutiva. A partir delas que aconteceu de fato novidade evolutiva. Mas enfim, passando pelo grupo das grandes plantas. Briófita. De briófita para pteridófita, a gente teve presença de tecidos verdadeiros. Gente, eu tô quase botando igual do TikTok porque já tá doendo minha mão de se ficar segurando, mas tudo bem. Pouco, né? As briófitas tinham tecido. A briófita não. As pteridófitas tinham tecido verdadeiro e também tinham vasos condutores. E além disso, a fase esporofítica, né, que é a fase diploide, era dominante. Agora a gente deu um outro salto no cladograma. A gente deu um salto para a gimnosperma. Qual é a diferença, então, evolutiva entre pteridófitas e gimnospermas? Ai, caiu aqui, ó. Sofro, né, gente? Mas enfim, eu vou soltar porque eu acho que dá pra me ouvir soltando. A partir das gimnospermas, a gente tem sementes e reprodução independente de água, né? Lembrando que as pteridófitas e briófitas precisam de água para se reproduzir, tá? E a partir de agora, a gente entra num grupo novo, né? O grupo das espermatófitas, ou seja, são as plantas que têm sementes. As espermatófitas são gimnospermas e angiospermas. Mas então, meu povo, quem são as gimnospermas? Olha só. Gimnos deve vir do grego, né? Deve vir, não sei, não sabemos, não falamos grego nesse site. Significa nu e esperma semente. Então, gimnosperma significa semente nua, tá? Gimnospermas são majoritariamente são plantas terrestres, plantas grandes, né? De grande porte, geralmente árvores de arbustos, e você encontra gimnospermas em regiões que tem um clima mais temperado, tá? O exercício, né, que fica para vocês. O que é um clima temperado? Descreva um clima temperado e indique no mapa, que não tem um mapa aqui, qual é a faixa do planeta que tem um clima temperado, tá? Assim como as pteridófitas, as gimnospermas também são plantas vasculares, ou seja, elas possuem ali o seu tecido condutor, tem os vasos, pipipopopó, e como eu já falei no slide anterior, elas são espermatófitas, ou seja, a partir de agora a gente tem sementes e é a partir dessas sementes que a gente vai realizar, a gente não, né? Elas vão fazer a reprodução. Assim como as outras plantas, a gente não tem exceção, elas se reproduzem pelo ciclo aplôntico-diplôntico. E, como eu já falei também, o esporófito é predominante e duradouro. Somente nas briófitas que a gente tem o esporófito, né, a fase esporofítica, como a fase passageira, a fase mais rápida, digamos assim. Tá? A gente tem nas gimnospermas, os representantes principais são os pinheiros e as araucárias. Você bate olho numa araucária e você fala, isso aqui é gimnosperma. Bom, aí na gimnosperma a gente o negócio fica um pouco diferente, porque a gente tem um pouquinho mais de nome, tá? Em relação aos outros grupos. Então vamos lá, vamos devagarzinho. A gente tem nessas gimnospermas elementos reprodutivos que são chamados de cones ou estróbilos, tá? Depende muito da planta. Só que esses cones e estróbilos, eles são, olha, vocês falando, isso aqui é uma pinha. Sabe aquela pinha que você pode jogar nos outros? No período que tá ali cheio de pinha? Então você pega a pinha, você tá jogando o quê? O elemento reprodutivo da gimnosperma, do seu amigo. Olha só que coisa boa, né, gente? Esses cones ou estróbilos, eles podem ser monóicos, ou o que significa ser monóico? Como a gente já viu em outro grupo de planta. Eu tenho os sexos separados, tá? Já elas podem ser também dioicas, que são o quê? Os dois sexos na mesma planta, ali, no mesmo negócio. E aí, como eu já falei, né, que já não é novidade aqui para esse grupo de plantas, é que as gimnospermas, elas têm sementes, mas
elas não têm ovários. Então, se elas não têm ovários, elas não têm o quê? Não tem fruto. Essa questão de ter ovário, de ter fruto, não sei o quê, é uma característica do próximo grupo que a gente vai estudar, né? Próximo e último grupo, que são as angiospermas, tá? Nas gimnospermas, o gametófito ele é um vegetal reduzido, temporário e parecido ao esporófito. Ou seja, agora o gametófito ele é dependente do esporófito. Gente, me perdoa se eu estiver um pouco lenta, é porque essa semana está sendo bem puxada. É prova, trabalho, enfim, e as minhas sinapses não funcionam, tá? Então eu posso estar um pouco mais lenta que o normal, tipo, em termos de conectar as minhas ideias, mas qualquer coisa assim, né? Coloca no 1.5, 1.25, enfim, seguimos aqui o nosso baile, tá? Então, tá, beleza, o gametófito vegetal reduzido, dependente do esporófito, tá? O gametófito não fica muito tempo não, tá bom? E a gente tem nomes diferentes para os gametófitos. O gametófito masculino, ele é chamado de microprotalo ou tubo polínico, tá? Esse nome é importante, a gente vê mais como tubo polínico. E o gametófito feminino é chamado de megaprotalo. Megaprotalo, não lembro. Mas vamos chamar de megaprotalo. Ou também saco embrionário. Então, acho que é mais fácil encontrar como tubo polínico e como saco embrionário, tá? E como essas plantas, elas produzem agora esse tubo polínico, que era uma coisa que não era produzida nas plantas anteriores, a gente chama as gimnospermas de sifonógamas, tá? Sifonógamas são aquelas plantas que produzem o seu tubo polínico, bem barbezinhas todas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de cônio, ou estróbilo, ou pinha, como vocês quiserem chamar. E ela tem algumas escamas, digamos assim. Cada uma dessas a gente chama meio que de escamas. Aí, gente, seguimos aqui, né? Que eu falei semente. Mas o que é a semente, gente? A semente nada mais é do que um óvulo maduro que abriga um embrião, tá? Então, a semente ela tem 3 partes. Eu vou mostrar uma foto no próximo slide, mas a gente já vai tendo uma noção do que é. Então, você pensa na semente com uma semente com 3 divisões, digamos assim. Eu tenho o embrião, que é mais interno. Eu tenho uma reserva armazenada, que é uma reserva que vai servir para nutrir o embrião. E um envoltório derivado do tegumento. O tegumento é tipo a casca, assim, sabe? Então, tipo, eu tenho o embriãozinho, eu tenho o que vai nutrir o embrião e eu tenho o que vai proteger o embrião ali, o tegumento. Nas gimnospermas e angiospermas, a gente tem essa reserva, né? Essa reserva armazenada. Meu Deus, gente, os gatos derrubaram aqui minhas coisas, minhas canetas, tudo. Mas tudo bem, depois eu pego. Ai, gente, que ódio. Mas, enfim. Como é que eu tava dizendo? Até me desconcentrei. Tá, tudo bem. Nas gimnospermas, a reserva ela é diferente do que nas angiospermas. Nas angiospermas, a gente tem o endosperma, propriamente dito. E nas gimnospermas, essa reserva, ela vem do gametófito feminino, tá? E aí, como que a gente forma esse embrião? Do mesmo jeito que a gente formava os outros. Eu tenho ali o gameta masculino, gameta feminino, junto, fecundou, formou o embrião, tá? E qual é a vantagem da semente, né? Se a gente for analisar, fazendo vista grossa. A vantagem da semente é que você pode dispersar ela em lugares muito diferentes. Porque, veja bem, vamos pensar numa situação de pteridófitas e briófitas, em que eu dependo ali de uma proximidade geográfica mesmo, porque eu vou ter o meu anterozoide saindo do gametófito masculino e eu tenho ali minha osfera no arquegônio, certo? Feminino, beleza. Só que eu preciso de água, então a água vai lá, vai bater água e vai chegar. Então eles precisam estar perto, porque não vai passar um oceano ali, entendeu? Eles precisam estar perto. Só que aí, se você tem uma semente para dispersar a sua planta, meu amor, você não precisa disso. Você pode pegar uma planta aqui, ó. Tanto que tem gente que compra semente lá sei lá, comprei uma semente lá na França. Sei. Acho que comprei uma semente na França. Posso plantar no Brasil tranquilamente. Por quê? Porque ali a semente já tem toda ali a sua característica. Agora, se ela vai dar certo, aí são outros 500, né? Porque as sementes, elas têm uma regulação interna, né? Pra saber, aqui eu vou florescer, aqui eu vou germinar, não vou germinar? Será que aqui tá adequado? Será que é frio o suficiente, né? Porque a gente tem hormônios que a gente já falou lá no semestre passado, os fito-hormônios. O ácido abscísico, por exemplo, ele induz a dormência. Então, os embriãozinhos ali,
imersos em ácido abscísico, eles não vão germinar. Mas aí quando você tem condições favoráveis, a gente corta o ácido abscísico, bota giberelina e aí sim a planta, ó, cresce lindíssima, maravilhosa, tá? Então a semente ela permite que você disperse em vários lugares, tudo bem? Então aqui a gente tem uma estrutura, né? A estrutura da semente. Cadê? Aqui a semente não, a semente seria mais essa parte aqui, tá? Que é a escama, digamos assim. A escama a gente tem a semente. Então a gente tem um embriãozinho aqui mais interno, coisa feia, né? Embrião mais interno, uma reserva nutritiva ao redor do embrião e além disso a gente tem o revestimento da semente, né? Que é aquele tegumento. Função da semente, proteger o embrião e ajudar na dispersão. Olha só, rimou. Gente, que causa essa casa hoje. Então vamos para a parte que o filho chora e a mãe não vê. Olha só. A gente vai falar agora sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas e eu esqueci de colocar o ciclo geral do lado, mas tudo bem. Vocês têm no outro vídeo, vou colocar no resumo para vocês poderem comparar. Vamos partir aqui então no esporófito. Esporófito, gente, minha cachorra tá doida. Olha só. Partindo então do esporófito. O esporófito ele é 2N, certo? No esporófito a gente tem ali os cones, tem o cone feminino e tem o cone masculino. Beleza. Vamos primeiro pro cone feminino, que as mulheres são, né, rainhas, donas do universo. Donas da nossa alma. A gente parte dos cones, então, e aqui ele fez ela, enfim, não sei quem fez esse esquema, não fui eu, né? Tudo bem. Ele pegou esse cone, passou com a faca nele, abriu, cortou. Aí a gente tem aqui as escamas, e aqui nas escamas a gente vai eventualmente encontrar o óvulo com o megaesporângio. O megaesporângio é uma estrutura reprodutiva também, que vai realizar meiose, porque o megaesporângio ele ainda assim é diploide, ele vai realizar meiose, né? Lembrando, eu sempre falo para vocês, meiose é o processo de divisão celular que é reducional. Então, se eu tenho 2N, eu vou para N. E aí, esse megaesporângio, ele vai dar origem aos megásporos, tá? Isso tudo na parte feminina, aos megásporos. Mas o que acontece? Ele dá origem a 4 células, mas somente uma é viável, né? Olha que coisa bonita, né? Porque no nosso caso também, na nossa ovulogênese, a gente produz 4 células, mas somente uma é viável, se desenvolve como óvulo. Olha só, a planta aqui, a conexão, né, gente? A sinapse tá diferente. E a gente tem o megásporo, beleza. Esse megásporo, ele não é liberado para o ambiente, tá? Ele fica aqui contido no óvulo e ele se desenvolve posteriormente no gametófito feminino. Lembrando, o que tem no gametófito feminino? No gametófito feminino a gente tem o arquegônio, que é o órgão sexual feminino, e a osfera, né, que é o nosso gameta, nosso querido gameta. Beleza, aqui a gente congela, esquece esse negócio azul aqui por enquanto. Agora a gente vai lá pro cone masculino, né? A gente pegou um cone, cortou o outro cone masculino, a gente tá olhando assim. E aí, nesse cone a gente tem o microesporângio. Esse microesporângio, ele é diploide também e por meio de meiose vai produzir o grão de pólen. Mas aí o que acontece? Vocês estão vendo aqui esse grão de pólen, ele tem um negocinho aqui central, né? Uma célulinha central. E ele é alado, ele tem umas asas. Para que servem essas asas? Essas asas do grão de pólen servem para ajudar na dispersão, porque essa dispersão ela não precisa de água, só que ela usa o vento. Imagina, o grão de pólen vai voando, coisa bonita, né? Vai voando e o quê? E encontra aqui numa abertura que chama de micrópila, tá aqui, ó, essa abertura aqui. Ele entra no óvulo e aí acontece o que, gente? Acontece a fecundação. Essa fecundação, ela gera um embrião diploide, né? Porque vamos pensar, existe ali o gameta masculino, o gameta feminino NN, 2N, sempre. Fecundou, gerou o embrião diploide. Esse embrião, ele tá imerso num tecido de, como é que pode dizer, como é o nome? De reserva, né? Tecido de reserva. E isso aqui vai se desenvolvendo em semente. Essa parte mais, meu Deus, gente, o que tá acontecendo nessa casa? Tudo bem. Ele vai se desenvolvendo e aí isso gera o quê? A semente, né? Esse embrião, ele vai ficar envolto pela semente que vai ele se desenvolver na região do óvulo, tá?
E aí essa semente, ela vai germinar, tá? Ela vai se desprender ali da escama e vai germinar. Quando ela germina, ela dá origem, novamente, a um esporófito 2N. Esse esporófito, ele vai ali com os seus cones e cones e cones. De novo, mais meioses, e aí forma megásporo, 4 células. Somente uma é viável, que é o forma o megásporo de verdade, e esse megásporo fica retido no óvulo. Esse megásporo, ele se desenvolve em gametófito, tá? O gametófito tem a quigoniosfera e encontra o grão de pólen, que vem lá do microesporângio, que vem lá da escama do cone masculino. E aí rola a fecundação, produz o embrião, tem tecido de reserva ao redor. Se desenvolve em semente, né? Isso aí vira uma semente no final, que a semente, ela nada mais é do que uma versão portátil do embrião. Essa semente dá origem a outro esporófito. Mesmo esquema das outras aulas. Se você quiser, né? Não vou te obrigar também, você é uma pessoa livre. Você pode pausar a minha aula e repetir tudo que eu disse agora pra mim. Que no caso não vai ser pra mim, né? Porque vai ser pra tela do seu computador, do celular, enfim. E aí, né, a gente aprende, né? Aprende juntos, de Shallow Now. Juntos, mas separados. Tá, gente? Aí aqui, eu coloquei uma leitura mais ou menos complementar. Vou fazer aqui com vocês, tá? Vocês sabem ler, mas eu vou ler com vocês também. Vamos lá. Os cones, eles possuem escamas onde estão os esporângios. Isso a gente já sabe, certo? Cadê, ó? Cadê? Gente, é muito difícil pensar, não é? Misericórdia. Tá, aqui tem as escamas e os esporângios estão aqui. Estão por aqui. Principalmente nessas pontas, assim. Beleza. E aí a gente tem dois tipos de cone, né? Que são os cones femininos e masculinos. Os cones masculinos, eles são produtores de grãos de pólen. E os femininos, eles são produtores de óvulos, tá? Uma curiosidade, assim, que na maioria das gimnospermas, os estróbilos masculinos, eles ficam na parte mais baixa da árvore. Faltou palavras aqui. Eles ficam na parte mais baixa da árvore e os estróbilos femininos, eles ficam na parte mais alta para evitar que o quê? Que uma planta seja polinizada por ela mesma, né? Que vem ali um grão de pólen dela mesma, porque tem aquelas plantas que são que elas possuem os dois sexos na mesma planta. Então, isso, né? Não que não dificultasse também, mas enfim, né? Outros 500, gente. Enfim. Os cones produtores de pólen produzem células chamadas de microsporócitos, que sofrem meiose e produzem 4 micrósporos. O esporo que se desenvolve em gametófito masculino haploide. Faltou um parênteses aqui, mas tudo bem. Esses micrósporos, como eu já falei, né? Já falei aqui no exemplo, eles vão se desenvolver em grãos de pólen. O microesporângio tem ali os seus micrósporos e esses micrósporos vão se desenvolver em grãos de pólen, tá? O grão de pólen, aqui, gente, é um negócio assim, é muito por desencargo de consciência, tá? Porque se você me perguntasse isso, sendo sincera com você, se você me perguntasse isso meia hora atrás, eu ia falar, não sei quantas células formam ali o grão de pólen, mas agora sabemos, né? Então é literalmente por desencargo pra ficar completinho pra vocês, tá? O grão de pólen é formado por duas células protalares. Essas células, elas não têm função aparente, a princípio. Tem uma célula do tubo e uma célula geradora. Importa pra gente? Não importa. O que importa é que o grão de pólen, ele germina e vai formar o tubo polínico. Esse tubo polínico, ele vai ajudar no transporte do gameta masculino até a osfera. Acabou. É que o tubo polínico, a gente pensa nele mais no... O grão de pólen entrou, e aí ele meio que estica pra chegar na osfera, sabe? Tipo, ele estica mesmo pra chegar na osfera, tá bom? Nos cones femininos, a gente tem os óvulos, que são formados por um núcleo multicelular, ou também chamado de megasporângio. Eles estão destruindo as minhas coisas, eles, meus gatos, mas tudo bem. E o megasporângio, como o esporângio ali das pteridófitas, ele é um lugar de produção de esporos, no caso desses, os megásporos, tá? Que são envoltos por um tegumento e apresentam uma abertura chamada de micrófila. Então, vamos lá, só retomando aqui, que o óvulo, né, que é a estrutura feminina, ele apresenta uma abertura chamada de micrófila, tá bom? E, cadê?
Até me perdi na leitura. Tá, tudo bem. E aí a gente tem a meiose no megasporângio, que se forma megásporo, assim como tem a meiose no microsporângio. Microsporângio? É, do microsporângio que formam os grãos de pólen que se desenvolvem no tubo polínico. Tudo bem? O megásporo se desenvolve no interior do óvulo e dá origem ao gametófito, que possui o arquegônio e dentro dele a oosfera, como já vimos. Bem, então aqui a gente tem aqui só uma lembrança, portanto, o megásporo ele é haploide e é feminino e o micrósporo ele é haploide e é masculino. Quando a gente fala de megásporo, micrósporo, enfim, lembra do que eu falei na aula passada sobre os pteridófitas, que as pteridófitas elas podem ser isosporadas, em que os seus esporos eles têm tamanhos diferentes, ou podem ser heterosporadas, em que os seus esporos têm tamanhos diferentes, tá? Então esse é o caso de uma, não é uma pteridófita heterosporada, mas aqui a gente vê que os esporos são de tamanhos diferentes, tudo bem? Gente, acabou. Gente, por hoje é só 20 minutinhos, uma aula mais leve, tá? Um pouco mais densa em relação aos nomes, mas ela é mais leve, querendo ou não, tá? Bons estudos, vou deixar o resumo disponível, porque espero que ele fique mais claro do que as minhas sinapses que não funcionam. Mas, perdão, gente, é semana de prova dói, tá? Mas é isso, seguimos juntos, deixa alunar, qualquer coisa eu tô aqui, só manda mensagem e a gente conversa e resolve tudo que for que estiver te afligindo, no caso.